Através do Espiritismo, sabemos que o nosso passado se apresenta como causa dos padecimentos atuais. Da resignação com que o suportamos advirá o progresso de nosso espírito. Tenhamos em mente que o nosso futuro depende do que fizermos hoje. Nessa explicação espírita, há um encadeamento lógico entre o passado, o presente e o futuro. O passado, manifestando-se em nós pelas tendências e aptidões. O futuro, estamos hoje construindo e dependerá de nossas ações. Perfeito, né? Quer dizer, todos nós hoje somos um reflexo de ontem. E todos nós no futuro, a mesma coisa, seremos o reflexo de hoje. Então, há um encadeamento. Então, isso é importante, pessoal, para a gente saber o seguinte. Alguém que seja hoje, ou se apresente hoje, muito bem no quesito moral, na questão da inteligência, isso, com certeza, é algo que foi sendo acumulado, digamos assim, nas existências anteriores. Algo que foi sendo trabalhado, algo que foi sendo construído. Claro que, na medida em que a gente reencarna, a gente acaba, de certa forma, assumindo muitas características que são do tempo, que são da cultura atual. Então, nesse aspecto, realmente não dá para pegar ou comparar muitas vezes o que nós somos hoje, pelo menos em questão dos hábitos, né, e tudo mais, com o que nós fomos hoje, ontem, porque se algum de nós, por exemplo, encarnou ou teve uma reencarnação passada num país asiático, possivelmente nossos hábitos eram bem diferentes. Mas a essência fica. Então, não existe, por exemplo, alguém que seja, por outro lado, né, considerado uma pessoa cruel, má, com vários comportamentos morais repreensíveis, ele jamais será a reencarnação de alguém bom. Então, o que a gente anda vendo por aí, nessas associações que muitos insistem em fazer, de quem foi quem em outra encarnação, tem que se levar em consideração isso. Não há como retroagir. Um exemplo meio que recente que eu dei para vocês é desse indivíduo, muitos aqui talvez não conheçam, que se diz Allan Kardec reencarnado. E ele mesmo diz que durante 40 anos da vida dele, ele teve um comportamento de um indivíduo completamente irresponsável, beberrão, mulherengo, enfim, ele mesmo diz isso. E depois se diz, não, aí quando eu despertei, eu então modifiquei meu comportamento. Nananina, não. Jamais um espírito da categoria de um Allan Kardec, que nós reputamos seja um espírito já de segunda ordem, reencarnaria e adotaria esse tipo de comportamento em qualquer que fosse o momento. Muito menos durante 40 anos. Então, pessoal, quando se faz esse tipo de associação, tem que se ter em mente isso. Não existe retrogradação moral no espírito. Por mais que ele reencarne em condições difíceis, sob influências complicadas, não adianta. A conquista moral é imperecível. Uma vez que o indivíduo alcance um determinado nível moral, não adianta, você pode atentar de todo jeito o indivíduo, seja homem ou mulher, que ele não vai falir em momento nenhum, né? Então, a gente vê esses absurdos por aí sendo contados por pessoas que não entenderam justamente esse processo que para a gente parece tão óbvio,
Mas se nós não atentarmos para isso aí, acabamos caindo nessas esparrelas de que fulano, que não tem nenhuma característica, né, para tal, pudesse ser a reencarnação de um Allan Kardec, de um discípulo, de um apóstolo de Jesus, ou, enfim, alguém de alguma importância ou elevação espiritual. Tem gente que no seu canal do YouTube tem fotos de Allan Kardec, aqueles espíritas bem espíritas, né? E se grava vídeos para falar que ele está fascinado. Um caso de fascinação, ponto de interrogação. Atacou aquele que você venera, reencarnado. Ah, mas eu não acredito, é mentira. Pedro não foi ele. Lá atrás, você foi um dos que queimou os livros dele. E hoje segue ele. E tá indo contra ele de novo. E quando na próxima reencarnação vai seguir ele de novo. Então sigo, depois eu ataco. Depois eu sigo de novo. Só ataco de novo. Depois eu sigo de novo. É um morde e assopra. É o morde e assopra da Mariazinha. Vocês estão vendo o quanto esta humanidade é atrasada, primitiva, sem evolução espiritual e sem expansão de consciência. Me segura, Pedro. Me segura mesmo. Porque você é o meu mentor, não eu sou o seu.